Tratado de Psicologia Revolucionária. Samael Aun-Weor. Capítulo 28. A vontade. A grande obra é, antes de tudo, a criação do homem por si mesmo, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. A grande obra é a conquista interior de nós mesmos, de nossa verdadeira liberdade em Deus. Necessitamos com urgência máxima, inadiável, desintegrar todos estes eus que vivem em nosso interior, se é que em realidade queremos a emancipação perfeita da vontade. Nicolas Flamel e Raymond Lullio, pobres ambos, liberaram sua vontade e realizaram inumeráveis prodígios psicológicos que assombram. Agrippa não chegou mais que à primeira parte da grande obra e morreu penosamente, lutando na desintegração de seus eus com o propósito de possuir a si mesmo e fixar sua independência. A emancipação perfeita da vontade assegura ao sábio o império absoluto sobre o fogo, o ar, a água e a terra. A muitos estudantes de psicologia contemporânea lhes pareça exagerado que em parágrafos acima afirmamos, em relação com o poder soberano da vontade emancipada. Sem dúvida a Bíblia nos fala maravilhas sobre Moisés. Segundo Filon, Moisés era um iniciado na terra dos faraós, às margens do Nilo, sacerdote de Osíris, primo do faraó, educado entre as colunas de Ísis, a mãe divina, e Osíris nosso pai que está em segredo. Moisés era descendente do patriarca Abraão, o grande mago caldeu, e do muito respeitável Isaac. Moisés, o homem que liberou o poder elétrico da vontade, possui o dom dos prodígios. Isto o sabem os divinos e os humanos. Assim está escrito. Tudo que as sagradas escrituras dizem sobre este caudilho hebreu é certamente extraordinário, portentoso. Moisés transforma seu bastão em serpente. Transforma uma de suas mãos em mão de leproso. Logo lhe devolve a vida. A prova aquela da sarça ardente colocou bem claro seu poder. As pessoas compreendem. Se ajoelham e se prosternam. Moisés utiliza uma vara mágica, emblema do poder real, do poder sacerdotal de um iniciado nos grandes mistérios da vida e da morte. Ante o faraó, Moisés transforma em sangue a água do Nilo, os peixes morrem, o rio sagrado fica infectado, os egípcios não podem beber dele, as irrigações do Nilo derramam sangue pelos campos. Moisés faz mais. Logra que apareçam milhões de rãs desproporcionais, gigantescas, monstruosas, que saem do rio e invadem as casas. Logo, sob seu gesto, indicador de uma vontade livre e soberana, aquelas rãs horríveis desaparecem. Mas como o faraó não deixa livre os israelitas, Moisés realiza novos prodígios, cobre a terra de sujeira, suscita nuvens de moscas asquerosas e imundas, que depois se dá o luxo de afastar. Desencadeia a espantosa peste, e todos os rebanhos morrem, exceto os dos judeus. Colhendo fuligem do forno, dizem as sagradas escrituras, o atira ao ar, e caindo sobre os egípcios, lhes causa pústulas e úlceras. Estendendo seu famoso bastão mágico, Moisés faz chover granizo do céu, que em forma inclemente destrói e mata. Em continuação faz estalar um raio flamígero, retumba o trovão aterrador e chove espantosamente, logo com um gesto devolve a calma. Sem dúvida o faraó continua inflexível. Moisés, com um golpe tremendo de sua vara mágica, faz surgir como por encanto nuvens de gafanhotos, e logo vem trevas. Outro golpe com a vara e tudo retorna à ordem original. Muito conhecido é o final de todo aquele drama bíblico do Antigo Testamento. Intervém Jeová, faz morrer a todos os primogênitos dos egípcios e ao faraó não resta mais remédio que deixar ir os hebreus. Posteriormente Moisés se utiliza de sua vara mágica para abrir as águas do Mar Vermelho e atravessa-las a pé. Quando os guerreiros egípcios se precipitaram por ali, perseguindo aos israelitas, Moisés com um gesto, faz com que as águas retornem a se fechar, tragando estas aos perseguidores.
Inquestionavelmente muitos pseudo-ocultistas ao ler tudo isto, quiseram fazer o mesmo, ter os mesmos poderes de Moisés. Sem dúvida isto resulta algo mais que impossível, enquanto a vontade continue engarrafada entre todos e cada um destes eus que em distintos transfundos de nossa psique, carregamos. A essência é vontade e consciência, desgraçadamente processando-se em virtude de nosso próprio condicionamento. Quando a vontade se libera, então se mescla ou fusiona, integrando-se assim com a vontade universal, fazendo-se por isto soberana. A vontade individual fusionada com a vontade universal pode realizar todos os prodígios de Moisés. Existem 3 classes de atos. A. Aqueles que correspondem à lei dos acidentes. B. Estes que pertencem à lei de recorrência, fatos sempre repetidos em cada existência. C. Ações determinadas intencionalmente pela vontade consciente. Inquestionavelmente só pessoas que hajam liberado sua vontade mediante a morte do mim mesmo, poderão realizar atos novos, nascidos de seu livre-arbítrio. Os atos comuns e correntes da humanidade são sempre o resultado da lei de recorrência ou mero produto de acidentes mecânicos. Quem possui vontade livre de verdade, pode originar novas circunstâncias. Quem tem sua vontade presa entre o pluralizado, é vítima das circunstâncias. Em todas as páginas bíblicas existem relatos maravilhosos de alta magia, vidência, profecia, prodígios, transfigurações, ressurreição dos mortos, seja por insuflação, por imposição das mãos ou pelo olhar firme sobre a raiz do nariz, etc. Abunda na Bíblia a massagem, o azeite sagrado, os passes magnéticos, a aplicação de um pouco de saliva sobre a parte enferma, a leitura do pensamento alheio, os transportes, as aparições, as palavras vindas do céu, etc, etc, etc. Verdadeiras maravilhas da vontade consciente liberada, emancipada, soberana. Bruxos, feiticeiros, magos negros abundam como uma erva. Porém esses não são santos, nem profetas, nem adeptos da branca irmandade. Ninguém poderia chegar à iluminação real, nem exercer o sacerdócio absoluto da vontade consciente, se previamente não estivesse morto radicalmente em si mesmo, aqui e agora. Muitas pessoas nos escrevem frequentemente se queixando de não possuir iluminação, pedindo poderes, exigindo-nos chaves que lhes convertam em magos, etc, etc, etc. Porém nunca se interessam por auto-observar-se, por autoconhecer-se, por desintegrar estes agregados psíquicos, estes eus dentro dos quais se encontra enfrascada a vontade, a essência. Pessoas assim, obviamente estão condenadas ao fracasso. São pessoas que cobiçam as faculdades dos santos, porém que de nenhuma maneira estão dispostas a morrer em si mesmas. Eliminar erros é algo mágico, maravilhoso por si só, que implica rigorosa auto-observação psicológica. Exercer poderes é possível quando se libera radicalmente o poder maravilhoso da vontade. Desgraçadamente, como as pessoas têm a vontade enfrascada entre cada eu, obviamente aquela se encontra dívida em múltiplas vontades que se processam cada uma em virtude de seu próprio condicionamento. Resulta claro compreender que cada eu possui por tal causa sua vontade inconsciente, particular. As inumeráveis vontades enfrascadas entre os eus, chocam-se entre si frequentemente, fazendo-nos por tal motivo impotentes, débeis, miseráveis, vítimas das circunstâncias, incapazes.